nosso encontro passado, nós falamos da fase inicial da aula. Ainda vale lembrar que nós estamos discutindo o que é uma aula e quais são as 3 grandes fases da aula. Já vimos a fase inicial e hoje vamos ver a fase intermediária ou de execução. Olá, sejam bem-vindos no nosso canal Está. Eu sou o professor Paulo Sérgio Negri e estou conduzindo aqui o nosso quadro Diálogos Pedagógicos. E como eu havia dito a vocês agora há pouco, nós temos a fase intermediária. Mas o que acontece na fase intermediária? Lembrando lá atrás, no nosso último vídeo, você pode acessar, tem aqui em algum lugar, você encontra aí o nosso último vídeo falando da fase inicial. Terminada a fase inicial, onde você inicia a aula, você já está praticamente entrando na fase intermediária. E na fase intermediária, nós também temos 2 aspectos a ser observado. O aspecto pedagógico, esse aspecto pedagógico refere-se aos conteúdos. Você tratou de mostrar para o seu aluno, item a item, o que é que vai ser discutido naquela aula. É o momento de você dizer, olha, nessa aula, então, nós vamos ver este assunto, este e este. Podemos começar? E este podemos começar é você introduzir o conteúdo. É conteúdo mesmo, usando slides, usando livro, texto, toda a argumentação daquilo que você preparou no seu planejamento para levar para o seu aluno. Pois bem, ainda aqui vale lembrar que o domínio de determinado conteúdo escolhido, ele se faz necessário, porque nós vamos desenvolver uma aula a partir de conteúdo. Sendo assim, a partir de conteúdo, nós temos que ter o domínio deste conteúdo. Não que exista, muitas vezes também eu vejo as pessoas perguntando assim para mim, Paulo, mas e daí? Eu tenho que... o professor tem que saber tudo? Temos que dominar tudo? Ora, é claro que não. Somos humanos, estamos no caminho, caminhando, andando, cada vez aprendendo mais, mas nós não dominamos tudo. E não é vergonha nenhuma nós assumirmos que não dominamos tudo, não sabemos tudo. Quantas vezes na minha vida, em tantos anos de sala de aula que eu tenho, quantas vezes os alunos perguntaram coisas para mim que eu não sabia naquele momento, ou porque o fato tinha acontecido há pouco tempo, eu não tinha me atualizado ainda, ou porque realmente eu não dominava. E nem por isso eu perdi a minha credibilidade, porque eu sempre lidei com isso de maneira muito tranquila. Que legal, você pode contribuir, você quer falar sobre isso para mim? E depois certamente eu iria e verificaria e acrescentaria aquilo na aula seguinte. Pois bem, primeiro é preciso dizer isso, né? Que o domínio básico de conteúdo ele é necessário para que você possa transmitir segurança para o seu aluno. Então, quando nós nos propomos a falar de um determinado conteúdo que está no nosso planejamento, na nossa ementa, nós temos que realmente saber do que é que nós estamos falando. Sendo assim, fica mais fácil o segundo aspecto da fase intermediária. Se nós estamos considerando que a fase intermediária é exatamente apresentar conteúdo para os nossos alunos, como é que nós apresentamos esses conteúdos? Não só em termos de usar slides, usar qualquer outro tipo de recurso que possa facilitar o nosso diálogo com o aluno, mas como é que está então a nossa linguagem não verbal? Gente, vocês não têm ideia do quanto é importante, do quanto ajuda na transmissão, na conversa, no diálogo com os nossos alunos, uma linguagem não verbal acertada, didática. Nesse aspecto aqui entra, como é que está a sua fala? Você está usando muito vício de linguagem? Então, tá bom. Isso é importante que se diga. Os vícios de linguagem, eles empobrecem e eles truncam a fluência do nosso diálogo com os nossos alunos. Outro aspecto, os gestos. Os gestos estão intencionais? Ou você está fazendo gestos com as mãos, posicionamento do corpo, que não tem nada a ver
com a postura de quem está ensinando? Os gestos dizem muito. Os movimentos de sala de aula, andar para a direita, andar para a esquerda, fazer recuo de quadro, ir até o aluno, esses gestos são importantes porque, primeiro, aproxima você do seu público, dos seus alunos. Segundo, mostra intencionalidade. Quando você está indo para a direita ou indo para a esquerda da sua sala de aula, você está dizendo o seguinte para os alunos, numa linguagem não verbal: olha, eu estou aqui, estou me posicionando na frente de vocês, estou acessível, vocês querem perguntar, vocês querem dialogar comigo? E a aula é esse grande diálogo mesmo, né? Importante, então, a linguagem não verbal. Então, além dos gestos, dos movimentos de mão, dos movimentos de corpo, contato visual é importantíssimo. Olhar para o olho do seu aluno, transmitir pelo olhar a segurança que requer para aquele que está ensinando. Requer para aquele que está ensinando olhar para o aluno para gerar no aluno segurança. Nós temos que olhar mais nos olhos dos nossos alunos. Tenho observado que muitas pessoas, por diversos motivos, acabam pouco olhando para os seus alunos, sequer memorizam o rosto, nomes. Isso é ruim, porque nós estamos num ato relacional. Como vimos também aqui no nosso diálogo pedagógico, numa das primeiras aulas que nós já vimos aqui, que a aula é esse espaço relacional. Nós nos entregamos emocionalmente dentro de uma aula, então olhar, fazer contato visual é importantíssimo para vincular segurança com os nossos alunos. Ainda, além dos gestos, dos movimentos, do contato visual, nós precisamos perceber o quanto de interação nós podemos buscar com os nossos alunos. Perguntar para os alunos se eles estão entendendo, perguntar e permitir que eles perguntem, tirem suas dúvidas, estabeleçam as suas dúvidas. Ser acessível dentro do ambiente de aula é um dos caminhos mais eficientes e eficazes para facilitar a aprendizagem. Olha que interessante! Então, gente, vocês estão entendendo? Querem perguntar? Olha, eu trouxe esse exemplo aqui, mas vocês têm mais exemplos aí? Esta dinâmica de interação entre você que faz a mediação do conteúdo com os seus alunos, buscando, puxando perguntas, questões, balizando, até aqui vocês estão entendendo? Querem perguntar até aqui? Isto é de suma importância para que a gente possa ir percebendo o quanto os nossos alunos estão observando e realmente aprendendo ou não do nosso conteúdo. E outro aspecto agora, que ele para muitos pode parecer perfumaria, mas não é sério isso. Olha, a nossa postura, a postura de quem ensina, a postura do docente. E essa postura, ela vem dentro de um conjunto, de um conceito muito amplo. Não é só em sala de aula que o professor deve permanecer com uma postura profissional. Mas uma postura profissional não quer dizer que é uma postura de afastamento. Eu tenho observado muitas pessoas, sempre em vários cursos que eu ministro, muitas pessoas têm perguntado: professor, mas se eu posso sorrir para o aluno? Claro que pode. Eu posso fazer uma brincadeira para descontrair? Claro que pode. Isso que nós estamos falando de postura, de comportamento, é comportamento de profissional que trabalha com educação. Então sermos cordiais, sermos educados, observar o que nós falamos. Hoje as nossas salas de aula estão cada vez mais diversificadas e, graças a Deus, diversas também. Então, evitar todo tipo de constrangimento que possa, piadas inoportunas, homofóbicas, machistas, tudo isso nós temos que evitar, porque incide naquela questão que nós falamos agora há pouquinho, do comportamento de um profissional que está à frente de um conjunto, de um coletivo de pessoas ali, e você tem de tudo. Você tem pessoas que pensam diferentes de você, e nós temos que respeitar isso.
independente de qual é a tribo que ela pertença. Ainda agora, por final, mas não menos importante, quando se fala de comportamento, é preciso o nosso docente, nós todos temos que entender de uma vez por todas que nós somos um grupo de pessoas. O docente, ele é um ser diferente. Ele é observado, avaliado de maneira diferente. Qualquer pessoa acaba errando aqui e acolá na sociedade. Um professor, quando ele comete um deslize na sociedade, seja um deslize simples, médio, um deslize complexo, é sério e grave. Gera uma situação social muito desgastante. E por isso que a gente fala, professor, cuidado com redes sociais, cuidado com o que você está postando, cuidado com o que você está comentando em rede social. Os seus alunos, os pais dos seus alunos, a sociedade, a comunidade está de olho. Tem muito professor usando rede social e se expondo de maneira desnecessária. Isso tem a ver com comportamento. E eu tenho dito muito isso aí. Alguns questionam, outros acham, mas que exagero, agora até a minha vida pessoal eu tenho que controlar só porque eu sou professor? Tem sim, porque você é formador de opinião. E sendo formador de opinião, tudo está no jogo. A roupa com que você se veste, o que você fala, a foto que você publica, até porque trabalhamos com crianças, jovens e adolescentes. Então, não é nada incomum alunos mesmo reclamarem da roupa de determinado professor, de determinada professora, ou porque está assim ou porque está assado. Veja, a dimensão do comportamento, ela é séria e deve ser cuidada por nós que estamos em sala de aula. Pois bem, vimos hoje, na fase intermediária, da importância de dominar conteúdos, como é que nós transmitimos esses conteúdos a partir da linguagem da nossa oralidade, da nossa voz e também da nossa linguagem não verbal, que são os nossos gestos, os nossos olhares, os nossos movimentos, e fizemos agora as considerações em relação ao comportamento. Tá certo? No nosso próximo encontro aqui, no nosso quadro Diálogos Pedagógicos, vamos falar da fase final da aula. Já falamos da fase inicial, hoje da fase intermediária e depois vamos falar da fase final. Lembrando que você deve se inscrever no canal, curtir, se você gostou, você curta, compartilhe. E sempre faça os acessos aqui no canal Stack, sempre tem uma novidade, sempre tem diversos assuntos rolando aí para que a gente possa ir trocando ideias, e nesse trocando ideias nós vamos crescendo, vamos aprendendo. Quero agradecer todos os e-mails que estão chegando para nós com várias dúvidas, e essas dúvidas nós vamos transformar isso em temas. Até porque discutir educação é uma coisa muito gostosa e desafiadora também. Então nós temos diversos problemas, diversas angústias, diversos desafios, diversas soluções através das grandes dúvidas que vão surgindo, e nós vamos tratando dessas dúvidas aqui no nosso quadro Diálogos Pedagógicos. Tá joia? Abraço e até o próximo encontro.